Dangerous and Dragons, Honra entre Rebeldes, filme estreia no cinema nos próximos dias, creio que seja no dia 30 de março. Vão lá e assistam, é um filme com elenco incrível. Nós temos Chris Pine, Michelle Rodrigues, Justice Smith, Regé Jean Page, Sophie Lilly, Hugh Grant, Chloe Coleman, Daisy Head, entre outros. Que elenco! E Dungeons and Dragons conta a história de um ladrão que precisa unir forças com formar um bando bem excêntrico de pessoas bem diferentes para poder reaver uma joia, uma relíquia no qual foi perdida. É um filme inspirado naquele jogo Dungeons and Dragons, e eu não sou fã do jogo, eu nunca joguei de fato esse jogo, nem RPG, enfim, não sou fã. A minha única conexão foi com o seriado de televisão chamado Caverna do Dragão, que inclusive tem uma pequena referência, umas pequenas referências dentro desse filme. Fora isso, não conheço RPG, não joguei, não conheço a história e fui lá com a cara e a coragem. Mas em todo caso eu gostei, é um filme legal, é um filme que tem coisa bem interessante, é um filme muito bem feito e quem gosta, creio que vai se divertir bastante. É um filme que consegue trazer muitos elementos da mitologia, muitos elementos do cânone, creio eu, pela questão da quantidade de personagens, pelas relíquias que são apresentadas, pelas histórias que são contadas. Geralmente eles fazem isso inspirando mesmo no próprio material base, que é no caso o jogo de RPG. Então, para quem é fã, para quem jogou, para quem conhece, creio que vai se divertir bastante, vai ser uma grande experiência. Só não sei se vai ser a melhor experiência, a melhor adaptação de jogo, melhor adaptação de RPG. Isso aí já não sei dizer. É melhor consultar uma pessoa que é fã e que jogava, que conhece tudo sobre os personagens, sobre as armadilhas, sobre os poderes e tudo mais. Mas voltando para a história. Nós acompanhamos pelo personagem principal, personagem de Chris Pine, ele que precisa unir forças com pessoas completamente diferentes para poder reaver uma relíquia que foi muito importante e para ter de volta aquilo que é mais sagrado para ele, no qual ele perdeu. O filme ele tem uma pequena carga dramática e que segue a motivação do personagem. Questão de drama, carga dramática, acaba tendo pouco para dentro desse filme. O filme ele acaba se dando muito bem no lado cômico, por mais que eu não tenha se divertido bastante, por mais que não tenha dado tanta gargalhada, melhor dizendo, é um filme que você vai se divertir, você vai dar algumas risadas, principalmente pelo elenco. Os atores eles conseguem muito bem fazer com que a comédia, fazer que os tons cômicos façam sentido, principalmente as conexões entre cada um deles. Esse personagem do Chris Pine, esse líder dessa gangue completamente atrapalhado, que faz planos e não dá certo e tem que fazer algum outro plano. Ele é muito engraçado e o Chris Pine ele é bom nisso, ele consegue se destacar com esse tom cômico, mas ele não é o único. Justice Smith, Michelle Rodrigues, cada um desses personagens que são diferentes entre si, eles se completam. O personagem do Justice Smith, o Simon, ele não tem uma autoestima, ele faz ali as magias e ele não consegue se dar muito bem, dá tudo errado, ele é muito atrapalhado, tudo dá ruim porque naquilo que ele coloca a mão, enfim, a personagem da Michelle Rodrigues, perdão, Michelle Rodrigues, a personagem da Michelle Rodrigues, pô, Velozes e Furiosos, é bom ver ela em algum outro filme além de Velozes e Furiosos. É bom ver ela se destacando em algum outro filme recentemente. Teve esse, tem a Viúvas, enfim. A personagem Michelle Rodrigues, ela interpreta Olga, uma bruta montes em que chuta a bunda de todo mundo, ela não tem tanto lado cômico por si só, mas
falta de diálogo, pela falta de expressão dela, ou acaba completando algumas piadas soltadas, como por exemplo pelo próprio Chris Pine, e preenche muito bem. A própria Sophie Lilly com Justin Smith, o Chris Pine com Hugh Grant, enfim, perdão, cada um deles, eles conseguem se destacar, conseguem fazer algumas piadas fazerem muito sentido, serem engraçadas, divertidas, dar algumas gargalhadas. Muitos jornalistas riram durante a sessão, deram diversas gargalhadas, enquanto eu fiquei sério a maioria da parte. Mas porque eu sou assim mesmo. Mas eu achei engraçado sim, achei bem engraçado muitas das piadas, que inclusive tem muitas referências, muitas piadas gráficas que não são faladas, mas que são apresentadas ali, e você acaba se divertindo. Então a dupla de diretores, o John Francis Daly e o Jonathan Goldstein, eles souberam muito bem adaptar esse jogo para dentro das telas dos cinemas e trazendo esse lado cômico, leve, família, que vai fazer o filme ser um sucesso de bilheteria, creio eu, pois ser um filme que consegue abranger diversos tipos de público e que por mais que tenha essa questão dos fanservice, por mais que tenham essas referências à Caverna do Dragão, mas principalmente ao jogo em si de RPG Dungeons and Dragons, é um filme que consegue ser um bom atrativo para esse período, já que muitos dos filmes que nós esperávamos, filmes de super-heróis, né, tem fracassado nesses últimos meses com história fraca, enfim. Então é um filme que vai suprir muito bem essa falta. E os dois diretores, eles souberam muito bem equilibrar esse lado fanservice, esse lado história, fazendo o filme, né, um pouco mais popular. Inclusive, eles já trabalharam junto nas comédias Férias Frustradas de 2015 e também A Noite do Jogo. Então, são diretores de comédia e eles utilizaram esse expertise, tanto visual, gráfico e também do próprio roteiro, para fazer sentido para os personagens e agradar com esse tom cômico, mas que não seja aquela comédia escrachada, pelo menos eu não. Mas enfim, avançando um pouco mais em relação aos efeitos visuais, o próprio jogo de RPG, creio eu, tenha muita personalidade de cada um dos personagens das tribos e principalmente do lugar onde eles habitam. O filme ele tem diversas locações, os personagens passam por diversos lugares e cada um deles tem uma ambientação bem diferenciada, vamos dizer assim, um habitat único, e assim e a direção e o filme ele não teve preguiça de montar tudo isso. Óbvio que não são cenas muito demoradas, são cenas curtas, mas você consegue ver ali um pouco da paisagem de cada lugar em que os personagens acabam passando, seja ali embaixo, seja ali numa caverna em busca de uma relíquia em que ele tem que enfrentar ali, passar por uma ponte, enfrentar ali uns personagens ali, uns vilões, seja no habitat da personagem da Sophie Lilly e da Doric, até também da personagem da Olga, da Michelle Rodrigues, de onde ela morava ali, por mais que sejam pequenas cenas, todo o efeito visual na montagem dos cenários também é bonito e consegue preencher muito bem esse filme. Enfim, gostei, achei legal, bacana, conseguiu atingir pontos que alguns filmes de comédia não estão conseguindo nesses últimos tempos. Fica a minha dica, vão lá, assistam, se divirtam e convido todo mundo para assistir Dungeons and Dragons: Honra entre Rebeldes. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima. Tchau.